Opa, e aí, beleza? Tudo bem? O pessoal sempre me pede aqui a situação de alguns locais. Um deles é Toretsky. Se houve mudança ou não, sim, eu vou trazer agora uma análise rápida, já que na análise pela manhã, para o vídeo não ficar com 40 minutos, 30 minutos, eu tento limitar a próxima a 20 minutos, mas eu vou dar uma analisada agora com calma para vocês a situação de Toretsky, como é que tá. Agradecer o pessoal sempre que está comentando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. O famoso joinha. Essa análise, por exemplo, vai chegar primeiro para quem é amigo do canal, apenas R$ 1,90, R$ 1,99. Você paga por mês esse valor e você tem acesso à exclusividade a alguns vídeos e outros você consegue ver antes. E também é amigo do canal, forma de ajudar o canal a, evidentemente, nos manter aqui. Vamos lá, o que interessa é mostrar o vídeo, ou melhor, o mapa do setor. Aqui está a situação em Toretsky. Só para contextualizar, o que acontece? Dias atrás, né, mês passado, Toretsky foi considerado como ocupada 100% pelos russos. Foi quando houve toda aquela questão lá de queda até de avião russo, ataque ucraniano a um helicóptero, de resgate, né, desses pilotos. Não sei se você lembra dessa época. Ocorreu inclusive nesse trecho aqui, nesse descampado aqui. O que ocorre? De lá para cá, os ucranianos decidiram focar em dois setores, tá? Basicamente, dois setores com a iminente queda em Kursk e o avanço russo de forma em passos rápidos em torno de Velika Novosílka, não em Velika Novosílka que já caiu, mas avançando tanto a oeste como ao norte. Então os russos resolveram focar especificamente quem focou nesse tipo de avanço. Sisk saiu do comando direto dessa região e passou a ser Drapati, né, General Drapati. Então ele focou basicamente em Pokrovsk, em colocar muitos soldados, por isso que conseguiram fazer pequenos avanços. E aqui em Toretsky também ele está focando em ter mais soldados. Teve um período, eu fui tentar analisar agora com calma, eu não vi mais a presença do Azov. Até dias atrás o regimento deixou de ser batalhão e passou a ser regimento. O regimento Azov fez os assaltos aqui iniciais. Basicamente, ó, só para facilitar, onde estão as minas, onde é que estão os avanços ucranianos, tá? Em Pokrov, em Toretsky. Então nós temos mina aqui, minas aqui, ó, mina aqui. Então fica fácil a gente saber como é que foi o avanço ucraniano. Então fizeram esse avanço aqui, ó, rumo ao centro. Fizeram esse avanço. E aí começaram a fazer um avanço aqui no setor das minas. Aqui teve uma tentativa aqui. Não funcionou tão bem, tá? E aí o que acontece? Eles avançaram para cá e houve descoberta. Os russos não conseguiram segurar. Isso aqui são montanhas de rejeito, tá? Rejeitos de mineração. E aí o que acontece? Com isso em mente, eu vou abrir um outro mapa agora, tá? Que mostra aproximadamente a posição das tropas. O mapa vai variar um pouquinho em termos do que conquistou ou não, para mais ou para menos, tá? Mas perceba que tem uma mudança. Qual é a mudança significativa? É a presença da chamada Drones Ghost e da Sparta. Normalmente eles estão presentes em locais que precisam de muita ajuda. O chamado regimento Ghost, que é o regimento, tá até aqui em cima, ó, descrevendo, regimento de drones, tá? Regimento quer dizer o seguinte: dentro da doutrina russa e ucraniana são similares, são soviéticas nesse sentido. Ele tem um padrão entre 1.000 a 2.000 homens, tá? Toda vez que se falar em regimento. Primeiro, em termos de quantidade. Nós temos a divisão. Inclusive, os ucranianos estão mudando esse processo. Mas, por enquanto, é divisão, tá? Que é o conjunto todo maior. Por exemplo, Drapati é responsável por uma divisão. São várias brigadas. Uma brigada de 3.000 a 5.000 homens. Depois vem regimento de 1.000 a 2.000 homens.
batalhão de 300 a 600 homens. E aí vem destacamento barra polícia, quando normalmente aparece, ou aparece o termo pelotão, companhia, tem pequenas variações, tá? É um grupo menor que varia entre 100 e 300 homens, pode ser chamado de pelotão, companhia independente também, tá? Ou pode chamar só de polícia, quando tem um policiamento da área. Então são de 100 a 300 homens. E perceba que no mapa tem a numeração no ícone, né? Aqui, ó. Aqui é força ucraniana, tem o número 2 em cima, então é batalhão. Número 1, quando aparecer o número 1, não tem nenhum caso aqui no número 1, pelo que eu tô vendo. Seria polícia ou companhia, né? O X quer dizer que é uma brigada, para facilitar. E aí, resumindo, então os russos colocaram aqui tanto a Esparta, que é o batalhão Esparta. Detalhe, tá aparecendo aqui que é o Zoga, o general Zoga, mas não é ele mais, tá? Que tá no comando. Ele tá no comando de Kurakov. Mas aí colocam ele como responsável, mas na realidade não tá aí. Ele tá dias atrás, tá? Final do ano, início de janeiro, ele estava nesse setor de Kurakov. Ele era quem estava fazendo o papel de assalto e ataques avançados nesse setor. Então o pessoal mais experiente russo, tem até o SOF, o batalhão russo. Ou seja, o SOF, para quem não sabe, é batalhão de assalto. Especialistas em assalto e áreas urbanas, principalmente. Então, os russos, pelo jeito, estão querendo se defender. Houve muitas falhas de defesa. Tá? Perceba que os ucranianos se prepararam mais, tem uma quantidade maior de brigadas aqui presentes. Deixa eu pegar aqui, ó, uma, por exemplo, essa brigada aqui bem famosa, a Ivan Bohum. Primeira brigada Ivan Bohum, uma infantaria, um tipo de infantaria, ou seja, são homens a pé, em volume grande, tá? Nós temos aqui, ó, outra Carpathia City, é uma infantaria também, homens a pé. Então tem um volume grande de homens a pé aqui, em todos esses setores. Ó, a que fez o avanço foi essa 21º Batalhão, tá? SOF de assalto, foi quem fez o assalto e chegou aqui, tá controlando esse setor dentro de Toretsk. Existe um grupo, ó, um grupo até consideravelmente grande. Nós temos 2 brigadas, temos um regimento e um batalhão preso nesse bolsão formado pelos ucranianos, tá? Nesse momento. Então, uma quantidade grande de soldados que estão começando a fazer força, mas em compensação tem toda uma retaguarda ucraniana bem forte, como você pode ver aqui. E como eu falei, até dias atrás, nós achávamos o Azov, tanto aqui nesse setor de Toretsk, como em Chasiv e Yar. Eu não estou mais vendo nos informes aqui do pessoal. Esse mapa é um mapa chamado Parabellum, tá? Ele é de origem... tem equipes de um lado e de outro. O pessoal vai coletando dados. Então, basicamente, a situação em Toretsk é esta, tá? Os russos estão sofrendo pressão, então, nessa parte principal. Há chances de cair? Sim, há chances de cair. Apesar de que agora, aquilo que eu falei, chegou um reforço do pessoal do Donbass, né, lá do Donetsk, que tem experiência não só em defender, como em fazer ataques rápidos, ataques relâmpago. E vamos ver o que, é que vai acontecer ou se os ucranianos vão continuar fazendo o movimento de força. Lembrando que, como eu mostrei aqui, tem um agrupamento só especializado em drones que está mais recuado. Não se sabe exatamente em que setor, mas bem mais recuado, talvez aqui, ó, nesses setores aqui, ó. Cadê? Esses setores aqui que eu tô riscando é onde provavelmente o pessoal que opera drone estão localizados para tentar fazer este movimento de... deixa eu ligar aqui um L ponta aqui. Vamos colocar 5 quilômetros. Que é normalmente o modus operandi 5 quilômetros. Então, é provável que eles estejam aqui, ó, nesse setor, o pessoal dos drones estejam nesse setor mais recuado, fazendo ataques. Ó, perceba que 5 quilômetros é uma área consideravelmente grande, né, ó, para esse setor. Então, eles estão se localizando mais recuados, evidentemente,
com medo de serem atingidos, de serem descobertos. Então, esta é a situação então de Toretsk, os ucranianos forçando a barra com um volume grande, os russos se defendendo e, como eu disse, um grupo grande nesse bolsão aqui. Você está vendo aqui, ó, essa quantidade de agrupamentos, sendo que agora chegou o reforço aqui no giro dessa mina. Então, o giro da mina é esse setor aqui. Então, tem presença agora de batalhão, de regimento. Na realidade, é batalhão. São 2 batalhões mais experientes, tá? Mais experientes em combate, não só de defender, mas principalmente de atacar, de avançar. Deixa eu saber se a quantidade de soldados é suficiente. Basicamente, os ucranianos resolveram colocar toda a pressão aqui nesses 2 locais emblemáticos, em Toretsk, no caso lá em Pokrovsk. Em Pokrovsk a situação tá um pouquinho mais controlada pelos russos. Já aqui em Toretsk a coisa tá ficando mais difícil para os russos. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, durante a semana, se tem mudanças ou não. Lembrando que, inclusive, até bombardeios têm sido reduzidos drasticamente aqui nesse setor. Não sei o que é que está acontecendo, mas a situação não é nada boa aqui para os russos nesse setor. Lembrando, ó, vou colocar aqui Pokrovsk. Pokrovsk está aqui a alguns quilômetros, que os ucranianos vêm fazendo força no sentido de Udakne, Uspenivka e Pishkane, e um pouquinho próximo aqui em Lizivka, Zelenpol, esse setor mais para cá. Então, nós temos hoje do lado Pokrovsk, esse setor, esse e esse, os ucranianos fazendo um pouco mais de força. É isso. Deixa teu comentário o que você achou dessa análise. Se tiver algum outro setor, pode trazer aqui. Só um detalhe, tá? Em locais como Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, Odessa, não tem mudança, tá? Então não tem como eu analisar. Só antecipando possíveis pedidos de vocês. Essas cidades não tem uma mudança relativamente interessante. Não tem como eu trazer algum tipo de análise. Beleza? Valeu, grande abraço. Até a próxima.